Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Windows 7 focado em armazenamento e tamanho do bloco, chamado também de cluster size. Qual é o cenário para o nosso exemplo? Tem um servidor, um HD, espaço em disco suficiente, e a gente vai demonstrar a menor unidade de alocação de armazenamento em disco, que é o bloco. A gente vai definir o tamanho desse bloco em cada volume e exemplificar qual o tamanho do arquivo e o tamanho do arquivo em disco. Então qual foi o cenário, por exemplo? Criei 4 volumes, cada um com um tamanho de bloco diferente. A gente vai pegar arquivos e pastas e gravar as mesmas informações nos 4 volumes diferentes para perceber o tamanho do arquivo e o quanto ele realmente consome em disco. Vamos lá para a implementação? Vamos lá. Eu estou com o meu Windows 7 aberto, meu computador, botão direito gerenciar. Vamos lá examinar os volumes, maximizando a ferramenta, clicando em gerenciamento de disco, guardando um pouquinho, carregar os volumes, então eles aí. Então logo ali embaixo eu tenho no disco 1 e no disco 2 eu tenho 4 volumes, que é o E, o F, o G e o H. Cada um com seu tamanho de bloco definido, ó, 16, 32K, 64 e 512 bytes. Botão direito, selecionando ali, ó, computador, vamos observar os volumes. Então, cada um deles eu copiei a mesma quantidade de informação, o mesmo volume de informação, e percebam que o espaço livre tem uma diferença bastante grande a depender do tamanho do bloco, o tamanho do cluster em disco. Vamos dar uma olhadinha no volume E, em que o tamanho do bloco é de 16K. Seleciono o arquivo, botão direito propriedades, e olha que interessante, tamanho e o tamanho realmente alocado em disco. Então eu tenho 97 KB e o tamanho em disco sempre um pouco maior. Ó. Nesse caso, ó, o tamanho 1 byte. E qual o tamanho em disco? 16 KB. Então para armazenar 1 byte eu estou gastando 16 mil bytes. Vamos dar uma olhadinha nesse volume grande de arquivos aqui, aproximadamente 7.000 arquivos. Ele está consumindo, olha, qual o tamanho dele? 516 MB e ele está ocupando em disco quase 600 MB. A perda está pequena. Isso para o volume que o tamanho do bloco é de 16K. Agora vamos para o volume que o tamanho do bloco é de 512 bytes. Então, olha, percebam que o tamanho do arquivo e o tamanho em disco agora tem uma diferença de 0.3 KB. E o arquivo de 1K tá, ó, o tamanho dele 1 byte, mas está alocado apenas 512 bytes. Ainda tem muita informação ainda a ser gravada no mesmo bloco, mas já teve uma economia em relação ao primeiro exemplo. E olha que interessante, a diferença passa a ser mínima do tamanho do arquivo de 516 para 517 MB, isso com o tamanho do meu cluster de 512 bytes. E a discrepância maior ocorre aqui, ó, que o tamanho do meu bloco é muito grande. Então nesse caso do arquivo um pouco maior, a diferença não é muito grande do tamanho alocado em disco. E aqui, ó, para armazenar 1 byte, eu estou consumindo 64 KB do meu disco. Agora, verificando, olha a diferença como ficou grande, como o meu bloco fica maior. Para armazenar 516 MB, eu estou alocando quase 850 MB em disco. Então, quando o tamanho do meu bloco é muito grande, eu estou perdendo, ó, espaço livre para o volume G é o menor de todos. Então, nesse exemplo, não ficou interessante eu ter o tamanho do bloco muito grande. Foi interessante, ó, o tamanho do bloco volume H, ó, é que eu tenho o maior espaço livre
disponível. Viram que interessante? Então agora a gente vai examinar os volumes, criar um novo, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente define o tamanho do bloco na minha área de armazenamento, criando um volume de aproximadamente 2 GB, ok, avançar, atribuindo uma letra I, no caso, e aqui, ó, o tamanho da unidade de alocação é que eu defino qual é o tamanho do meu bloco, o cluster size em disco. Então vamos alocar, deixar o tamanho padrão e vamos descobrir qual é esse tamanho padrão. Formatando o volume, daqui a pouquinho ele já está pronto para ser utilizado. Ok. Meu computador, abrindo o volume I, botão direito novo, arquivo. Então vamos criar um arquivo com tamanho mínimo de 1K, né? E ver qual é o tamanho dele e o tamanho em disco. Olha lá, 1K, botão direito propriedades. Olha que interessante. Tamanho 1 byte. E qual o tamanho em disco? 4 KB. Então esse é o tamanho de bloco default, 4 KB. Ok, finalizando. Bem, esse foi o cenário. Criei 4 volumes, cada um com tamanho diferente de bloco. Peguei o mesmo volume de informação e copiei para os 4 volumes. Foi para exemplificar como é que o tamanho do bloco influencia no armazenamento do arquivo. Eu, Jordano Mazzoni, falei sobre o Windows 7, armazenamento e cluster size, tamanho de bloco. Espero que tenha gostado. Grande abraço, até mais.